vamos iniciar nossa coletiva. Eu vou tocar em alguns pontos, a mesa vai estar também à disposição para falar e, posteriormente, a gente abre para as perguntas. Inicialmente, eu queria fazer um resumo breve, né, do que a gente encontrou, a nossa diretoria aqui presente, encontrou no clube há pouco mais de 2 anos atrás, final de 23, quando a gente assume o Santa Cruz. Todos sabem que aquele era o momento mais difícil da história do clube. E eu sempre digo, sem olhar para trás, sem olhar nem apontar culpados, o fato é que a gente tem que resolver uma situação dificílima, né? A situação mais difícil da história de Santa Cruz, quando a gente pega o clube, né? Sem série, sem calendário nacional, com apenas 3 jogadores no plantel, com mais de 6 folhas atrasadas de funcionários, indo para a 7ª e o 13º, 8 folhas de pagamento. E eu diria que o caos instalado. Conseguimos fazer uma eleição por aclamação, unindo o clube, o que foi um dado muito importante naquele momento, e começamos a trabalhar. Eu digo isso porque o final de 23, a gente teve menos de um mês para montar um time. Vocês vão lembrar, o nosso técnico Eric Tamachuli, menos de um mês para começar o Pernambucano de 24. A gente entrava no ano 2024 sem calendário nacional, né, com um elenco bastante reduzido, com inclusive a repressão judicial em andamento. Enfim, uma situação muito difícil. Conseguimos fazer um grande campeonato pernambucano, ficamos na semifinal, mas conseguimos o principal objetivo, que era ter calendário nacional em 25. E assim foi a nossa primeira vitória. E vocês vão lembrar, inclusive, que após isso, a gente fica 9 meses sem jogar. Veja, talvez um dos poucos grandes clubes no Brasil que ficou 9 meses sem jogar. A gente parou de jogar em março. Então, o nosso plantel, a gente teve que emprestar, os demais a gente liberou. E lembro, inclusive, que o nosso técnico foi trabalhar no Retrô e teve muito sucesso à época, porque foi campeão da Série D. Então, a gente passa 9 meses sem jogar. Isso, para qualquer clube de futebol, é uma tragédia. A gente conseguiu passar todo aquele ano, com toda aquela dificuldade, todo aquele deserto, né, pagando em dia os funcionários, pagando em dia nossas folhas, e chegamos no final do ano. Na virada do ano, no ano de 25, a gente tinha 2 objetivos. Evidentemente, fazer um pernambucano e disputar o título, não foi possível, né? Conquistar a Copa do Brasil, que há muitos anos a gente não conquistava, né? E o principal objetivo, que era o acesso à Série C. A gente começou a jogar 25, o Pernambucano terminou. Vocês lembram que a gente não teve sucesso no Pernambucano imediatamente. Eu já fiz os primeiros movimentos, né, de reforçar o elenco, enfim, e fomos disputar a Série D, que foi um ano muito, muito vitorioso. Ou seja, a gente conseguiu chegar numa final de um campeonato com 64 clubes, onde eu sempre digo, são 4 campeões, os 4 que sobem, e a gente conseguiu ser vice-campeão naquele ano e ter o acesso à Série C. O principal objetivo foi conquistado. E aí a gente entra em 2026. 2026, a expectativa do pernambucano, para todos nós, para o Campeonato Pernambucano, para todos nós, eu falo não só como presidente, mas como torcedor, era muito maior do que nos anos anteriores, porque a gente vinha do acesso para a Série C, vinha com o elenco, né, mais, inclusive em termos de folha salarial maior. Então a expectativa de todos era que a gente disputasse o título, e não foi o que aconteceu. É bem verdade que a gente não performou dentro de campo, não faltou essa questão financeira, não teve problemas dessa ordem. Isso são problemas pontuais. A questão é que a gente não performou no Campeonato Pernambucano e que, infelizmente, não foi o que a gente almejava, mas eu sempre disse, desde o ano passado, vocês lembram as minhas palavras, sempre disse, o Pernambucano é uma questão importante para todos nós, até porque o Santa Cruz há mais de 10 anos não ganha o título. Importante para a gente. E doeu muito ficar fora, não tem problema. Eu digo, não tem problema, quando eu digo que o principal objetivo nosso, e está mantido, é o acesso à Série B, então agora o ano recomeça para todos nós. Vamos virar a página, a gente não conseguiu o Pernambucano, vamos virar a página e montar um elenco mais robusto, mais forte, mais qualificado, para que a gente possa atingir o principal objetivo, que é chegar na Série B
ainda este ano, em 2026. Lembrando que o acesso à Série... A participação na Série D foi muito importante, porque a gente não tinha série, já performamos, estamos na Série C, conseguimos, inclusive, né, a Copa do Brasil em 26 e 27, que há alguns anos a gente não jogava a Copa do Brasil, também é um dado muito relevante, né? Então, eu penso que na parte do futebol, a gente vai entrar depois nos pormenores, apesar de não ter conseguido levantar o título do Pernambucano, a gente está dentro do planejamento, dentro dos nossos limites, dentro das nossas dificuldades, principalmente financeiras, a gente tem alcançado os objetivos planejados. É importante frisar a questão do saneamento financeiro do clube, né? Eu vou repetir, a gente, quando assume o clube, a gente tinha 6 folhas atrasadas, com o dezembro e o 10º, eram 8 folhas atrasadas, tínhamos apenas 3 jogadores no plantel, uma recuperação judicial em tramitação, que eu vou entrar nela nesse quesito aqui, na ordem de mais de 200 milhões de reais, e que está sendo também finalizado dentro em breve. Então, eu acho que em apenas 2 anos se fez muito em termos de rearrumar as finanças do clube, rearrumar internamente o clube. A gente sabe das dificuldades. Se vocês verem a questão dos nossos números, eu estou aqui, o doutor Ítalo, nosso contador está aqui também, você vê que a gente teve uma receita em 2022 na ordem de 12 milhões, em 2023, 14 milhões, em 2024 nessa mesma ordem. São valores que eu diria para o tamanho de Santa Cruz irrisórios. E mesmo assim a gente conseguiu performar, apesar desses números, eu repito, pelo tamanho de Santa Cruz, números irrisórios. 2025 foi bem melhor. Mas, e voltando, a questão da implantação da SAF. Eu vou dar um briefing aqui, depois vocês vão perguntar e vão estar abertos para as respostas. Veja, a SAF é um processo, eu repito, muito complexo, não é um processo fácil, todos sabem, onde vocês acompanham o Brasil afora, como é que funciona. A gente fez um trabalho aqui muito importante internamente, quando conseguimos democratizar esse processo, e a gente teve aprovação dentro do Conselho Deliberativo com 96% de aprovação, e na AGE, Assembleia Geral, órgão máximo do clube, com 99% de aprovação. Isso foi agora em dezembro, novembro e dezembro, tá? E qual é o passo a passo disso? Nós temos dois movimentos. A questão da recuperação judicial, que é a gente ter os recursos e ter os votos para aprovar na Assembleia Geral de Credores a aprovação do nosso plano de pagamento. E aí sim, aí estaria equacionado a questão da RJ. Em paralelo, a questão da UPI e da aprovação pela Justiça do nosso processo de SAF, oficialmente. Uma coisa não anda sem a outra. Não anda sem a outra. Não adianta implantar a SAF aqui se não resolver a pendência financeira do clube, a RJ do clube, que senão vai fechar. Só qual é a boa notícia? A gente conseguiu, ao longo desse pouco tempo, vocês sabem que há muitos e muitos anos, há tempo que o Santa Cruz não pagava seus credores. A verdade é essa. Nós já pagamos, através de mediação judicial, mais de 300 credores, tá? Através de receitas no DIP que foi feito pelos investidores da SAF. O DIP é um adiantamento para que a gente pudesse fazer esses pagamentos aos credores e puder amanhã apresentar um plano de pagamento e ter maioria na Assembleia Geral de Credores. E assim está sendo feito. Falta muito pouco para a gente fechar esse número. Eu tive uma reunião hoje muito demorada com nossos advogados. A expectativa é que agora, no mês de março ainda, a gente termine essas mediações que foram iniciadas, onde nós já tivemos mais de 300 credores pagos. Então, no mês de março agora, a gente termine esse número mínimo que se precisa para a gente ter maioria na Assembleia Geral de Credores. Então, essa é a expectativa nossa, que no mês de março a gente tenha encerrado essa primeira fase das mediações. Feito isso, a gente pode chamar a Assembleia Geral de Credores para a votação. E aí, votando a Assembleia Geral de Credores, o plano está aprovado, esse é um plano de pagamento, e nós temos os recursos aportados pela SAF para fazer face a esses pagamentos. E o clube estará definitivamente livre desses débitos históricos que nos acompanham há muito tempo. Então, a gente vai fazer esse movimento para resolver e finalizar as mediações, chamar a Assembleia Geral de Credores e, paralelamente, levar a UPI, a própria da SAF, para que o juiz
já marque o leilão. Quando ele marca o leilão, é o último passo definitivo para saber quem finalmente serão os investidores da SAF. Relembrando, existe um grupo de investidores que está aportando no clube antecipadamente alguns recursos para ajudar nesse processo. Depois disso, a proposta que está na mesa, todos sabem, já foi divulgada, o Conselho Deliberativo teve muito tempo para estudar, todos os conselheiros tiveram acesso a todos os documentos, né? Então, assim, a partir daí, a gente vai ter um leilão. O que é isso? A proposta colocada contratualmente, aquele valor de 1 bilhão, o valor é esse mesmo. Vamos falar do futebol especificamente e no Arruda. No futebol, investimento na Série C de no mínimo 36 milhões, na Série B 52 milhões e na Série A 100 milhões. Esse é valor mínimo. Evidentemente que pode algum grupo do Brasil de fora apresentar uma proposta maior no leilão. Quem é que ganha com isso? O Santa Cruz. Se não tiver nenhuma proposta maior, a vencedora vai ser a que está colocada aí. E com relação ao estádio do Arruda, como todos sabem, existe também contratualmente a obrigação do investimento na ordem de 100 milhões de reais para fazer uma reforma ampla no estádio do Arruda, esse aporte em 3 anos, a partir da implantação da SAF. A questão do estádio do Arruda, inclusive, posteriormente eu vou passar o nosso presidente da Patrimonial, nosso amigo Adriano Lucena, e que vai detalhar com algumas questões mais importantes, que é da área da patrimonial. Eu quero antecipar que essa pergunta vai ser feita, eu já vou antecipar. Por que não foi feito antes? Por que a gente não iniciou antes a reforma do Arruda? Veja, são duas questões. Primeira, o cobertor é muito curto, né? A gente não tinha como reformar o Arruda e manter o futebol. A gente fez um planejamento, inclusive mandamos para a Arena, um planejamento para jogar o ano 2026 todo na Arena, porque era o tempo justamente que a SAF iria entrar no Santa Cruz, e esses aportes iriam ser feitos pela SAF, e não por recursos da própria associação. Então, esse foi o nosso raciocínio. Os investidores é que vão fazer investimento na Arena. Em paralelo, o nosso raciocínio é que a Arena estaria disponível. A gente pediu, inclusive, fez o contrato anual para ter as datas disponíveis, para que a gente tivesse esse conforto, a tranquilidade de jogar na Arena. Houve, como todos sabem, alguns percalços, alguns casos fortuitos que deu-se essa confusão, inclusive, da gente ter que jogar com portões fechados uma vez aqui no Arruda. Dito isso, foi feito um esforço muito grande, tá? Do Executivo, da Patrimonial, de todos nós aqui, para levantar um recurso e iniciar de imediato uma reforma no estádio do Arruda, para que a gente tenha, né, uma tranquilidade de ter nosso estádio disponível, evidentemente, e não com a capacidade toda liberada, mas teremos o estádio do Arruda disponível totalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro. É evidente que os jogos de menor porte e de menor público a gente vai jogar no Arruda. E porventura, se tiver algum jogo de maior público, que chegue a 40, 45 mil, se joga na Arena. Isso tudo vai ser detalhado pelo nosso presidente, mas esse foi o motivo de não ter iniciado antes. Deve ter iniciado antes. O cobertor é curto, ou faz futebol ou o estádio do Arruda. E a gente tinha a possibilidade da Arena. Então, isso foi um planejamento que a gente fez, acho que corretamente, deu esse imbróglio no final, mas que agora está sanado, as obras já estão sendo iniciadas e a gente vai ter o estádio do Arruda à disposição para o nosso torcedor. Voltando para o futebol, eu queria aqui comunicar oficialmente o encerramento do contrato do senhor Arley Menezes, um profissional que esteve conosco há algum tempo, um profissional de alto gabarito, alta qualidade, que eu quero dar um testemunho aqui do seu trabalho, da sua ética, da sua participação, inclusive na Série C. Ele entra pela porta da frente e sai pela porta da frente de Santa Cruz. É uma pessoa que tem o nosso respeito, deu o seu melhor. Futebol, muitas vezes, é ingrato, todos vocês sabem como funciona. Mas eu só tenho aqui a agradecer a Arley Menezes, o que ele fez pelo clube, o que ele trabalhou pelo clube, ajudou no acesso, mas futebol são ciclos, e o ciclo dele se encerra agora. Tivemos uma conversa de alto nível, ele está sendo desligado do clube, mas recebe aqui publicamente o agradecimento do clube pelo que ele trabalhou e fez nesse período que esteve conosco. Então, o nosso companheiro Arley Menezes já não faz mais parte
né, do Santa Cruz. E dito isso, a gente vai anunciar o próximo executivo de futebol. Já estamos bem avançados. Ele será anunciado nos próximos dias. Certamente estará aqui antes do jogo do dia 5 contra o Souza. A gente está correndo contra o tempo para que ele chegue o mais breve possível. Está muito adiantado as negociações, mas eu não posso cravar o dia exato. Posso dizer com certeza absoluta, ele estará aqui antes do dia 5. Então, o novo executivo de futebol, que vai ajudar, inclusive, a montar o elenco para começar a jogar em abril. Isso também não interfere nesse trabalho até externo. A gente tem que conversar todos os dias, mas tem questões legais, questão de contratos, e a gente tem que respeitar as datas. Então, esse profissional estará aqui nos próximos dias para assumir o lugar de Arlen Menezes. Com relação ao novo treinador, eu queria anunciar oficialmente também o novo treinador de Santa Cruz, né? A gente, lembrando que após a saída do professor Marcelo Cabo, a gente tomou a decisão internamente de manter no comando do elenco o nosso auxiliar da casa, Fábio Cortez, muito competente, né? Deu conta do recado, tem muitas qualidades, eu acho que fez o possível, e eu acho que o time melhorou, inclusive, né, dentro de campo. Não foi o suficiente para a gente chegar à final e ganhar o título, mas aqui vai também o meu respeito e meu agradecimento ao nosso auxiliar da casa, Fábio Cortez, que permanece conosco, é um grande profissional e continua para o projeto da Copa do Brasil e da Série C. E o nosso novo treinador, que se apresentará ainda essa semana, é o senhor Claudinei Oliveira. Ele assume o clube quinta-feira, amanhã já é quarta, ele estará em Recife na quinta, para até na sexta ele já assumir oficialmente o futebol do Santa Cruz. Com relação a um outro assunto importante, que a gente também tem sido muito cobrado, e é muito importante porque é uma coisa que tem muita valia para o nosso torcedor, para todos nós, é a questão do nosso fornecedor de material, da Reebok. A gente vai lançar, quer dizer, as camisas, inclusive, de treino já começaram a chegar, e as oficiais, que vão fazer um grande lançamento nos próximos dias. Então, voltando, sexta-feira nós vamos lançar oficialmente o nosso uniforme da Reebok, né, que também eu acho que é um presente para o clube, para o nosso torcedor, e a partir daí a gente vai iniciar, inclusive, de imediato a reforma da nossa loja aqui do Arruda, e também vamos ter uma capilaridade muito grande, vamos ter vários pontos de venda ao longo do estado e também as nossas lojas próprias. Então isso aí também já está em andamento e a gente vai lançar oficialmente na sexta-feira o nosso uniforme oficial. Bem, eu acho que essas são as informações mais relevantes, mais importantes. Eu vou deixar aberto para as perguntas e, evidentemente, nós vamos estar aqui à disposição para responder qualquer uma delas. Então... Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde a todos aqui no auditório. Igor Moura, da Rádio Jornal. Presidente, queria que você falasse um pouquinho sobre como anda a relação associação com os investidores da SAF. Como vem sendo esse contato, como vem sendo essa conversa, se existe alguma expectativa de chegar algum aporte financeiro da SAF para o futebol na atual conjuntura, porque contratar é caro para a Copa do Brasil e para a Série C, mas demitir, dispensar jogadores também custa caro, e o Santa precisa de dinheiro para isso também. Como é que vem sendo? Existe a expectativa disso? E se você puder dizer o teor da vinda do Marcos Braz, conhecer um pouco mais o projeto do Santa Cruz, tem algo relacionado no futuro, quem sabe, para trabalhar na SAF do Santa, na associação, enfim. Olha, Igor, com relação ao contato com os investidores da SAF, está muito tranquilo, eu tenho feito isso diariamente, tá?
não tem nenhum problema. Tenho conversado diretamente com os investidores nessa linha que você acabou de falar, porque a formalização e a implantação da SAF, né, ainda vai demorar 1 ou 2 meses, enfim, esse prazo que a gente acabou de falar agora. Então, é importante para dispensar os jogadores e já iniciar as contratações, a gente já tem algum aporte. Isso tem sido conversado diariamente, deverá ser feito, nos próximos dias deverá ser feito esses aportes para que a gente comece a rodar, comece a dispensar os jogadores que não vão interessar para o novo projeto e as novas contratações. Então, isso aí está sendo conversado permanentemente. Eu tenho, inclusive, uma rodada de conversas agora, quinta e sexta, e espero que a gente tenha essa solução rapidamente para que a gente possa dar estrutura ao departamento de futebol, ao novo técnico que chega, ao novo executivo que vai chegar, né? E também lembrar, nós estamos aqui reestruturando o departamento de análise do clube, estamos reforçando isso vai ajudar muito na formação do plantel. Com relação à visita de Marcos Braz ontem aqui ao Recife, ele veio convidado pelo investidor Irã Barbosa. Eu tive com ele na segunda-feira ontem, almocei com os dois na segunda-feira, e foi uma conversa muito amena, muito tranquila. Ele veio conhecer o clube, ele veio a convite de Irã, veio conhecer o clube, a estrutura, né? Marcos Braz é um cara de sucesso, né? Eu acho que é um dos maiores executivos de futebol, diretores de futebol do Brasil. Então ele veio conhecer de perto a estrutura de Santa Cruz. Não se conversou nada a respeito da entrada dele no momento do projeto, isso não foi conversado. Mas até por uma cortesia, eu recebi, almocei com ele, eu já o conhecia, e a gente trocou algumas ideias sobre futebol, mas eu acho que foi importante ele conhecer e acho até que ele ficou impressionado com a grandeza, os números que talvez ele não tivesse, do Santa Cruz. Então ele veio convidado pelo Irã, e eu acompanhei no almoço de ontem, um almoço de cortesia, a gente falou muito sobre futebol, e foi muito interessante. Boa tarde a todos, boa tarde aí ao pessoal da mesa. É João Batista do canal Santa Cruz PE Eternamor. Eu não sei se é quem vai responder, o presidente ou o Adriano. É a respeito do Arruda. Vai começar o campeonato aí da Série C agora em abril. Eu gostaria de saber se a primeira partida que for aqui no Arruda, se vai estar em condições de receber já o público. Boa tarde. Eu vou complementar um pouco a sua pergunta, fazendo o histórico que o presidente Bruno trouxe para o mundo do futebol e a gente fazer para o mundo do patrimônio. O que é você chegar num clube em 2024 que disputa apenas o Campeonato Pernambucano e não tem o Campeonato Nacional? Se isso tem uma barra na receita do mundo do futebol, imagina no mundo do patrimônio, onde a patrimonial tem receita dos camarotes, da anuidade, das cadeiras, e aí eu quero passar em números, para que todos possam tomar conhecimento, aproximadamente, números redondos, 100 camarotes, numa taxa anual de R$6 mil. Então, nós estamos falando, no máximo, de R$600 mil. Cadeiras, aproximadamente 5 mil cadeiras, numa taxa anual de meio salário mínimo. Vamos imaginar que seja R$700, dá uma média aí, 5 mil cadeiras, de 3,5 milhões. Estacionamento, a gente tem aproximadamente 100 vagas, uma taxa anual de R$1.500, algumas pessoas têm 2 vagas, pagam R$1.000. E ingressos, quando você tem jogos de cadeiras e camarotes. Então, ao longo do campeonato, o grande objetivo do Santa Cruz, e principalmente na gestão, foi subir de divisão. Então, os ingressos de jogos, boa parte ia para o executivo para que ele pudesse subir, e nós subimos. Nós subimos, apesar da dificuldade, em 24, a gente disputar um campeonato pernambucano, onde a gente chegou na semifinal e chegamos brigando, não chegamos disputando de forma pequena, mas na grandeza do Santa Cruz, e para uma disputa de pênalti a gente ficou fora da final, e no primeiro jogo nós fomos infinitamente melhor do que o adversário. A gente poderia ter saído daqui com a classificação, coisa do mundo do futebol. Então, nós tivemos um abalo do ponto de vista da receita. E mesmo assim, mantivemos os salários em dias de todos aqueles que trabalharam.
E demos desconto de 50% nas anuidades para que a gente pudesse ter o maior número de pessoas, de tricolores, no estádio. Então a gente teve essa consequência nas receitas. Em 25, nós tivemos jogos no Arruda até julho, se eu não me engano, dia 13 de julho. E aí a gente discutiu internamente como a gente poderia fazer os jogos do mata-mata. Então, se nós fôssemos para a Arena, nós ganharíamos aproximadamente 15 mil pessoas no público na Arena. Nós tínhamos uma AVCB de 30.025, se eu não me engano, no Arruda. E na Arena nós temos aproximadamente 45 mil. Nós ganharíamos mais 15 mil torcedores. Então não foi nada, tem problema no Arruda. Tinha problema que todo mundo já conhecia e a gente tinha um AVCB de 30 mil pessoas. Foi uma estratégia para que a gente pudesse ter mais torcedores do Santa Cruz na Arena, de 15 mil pessoas, que representava aproximadamente mais 50% da capacidade que a gente tinha na Arena. Isso nós estamos falando de julho de 2025. Disputamos a última partida no campeonato em Pernambuco, primeiro jogo contra o Barra na final, em setembro. Então, de setembro até dezembro, nós não tivemos receita de jogos, nós só tínhamos receita do pagamento das anuidades, cadeiras e camarote. Tivemos um impacto nisso também. Nós tivemos um calendário até o final do ano. Em 2026, como o presidente me colocou, fez um planejamento que os jogos seriam na Arena e a recuperação do estádio viria pelos investimentos, uma expectativa, alguma coisa entre março, abril de 2026, de um aporte da SAF. Onde já tinha poucos recursos, seria investido onde? No futebol. Foi feito. Então a gente precisa fazer uma grande corrente para que a gente possa voltar o mais rápido possível. E o nosso horizonte é o primeiro jogo do Campeonato Nacional da Série C, 4 de abril ou 5 de abril, a gente está com o estádio, tá certo, à disposição do nosso torcedor. Naquilo que a gente cuidou no dia a dia, que foi o gramado, e a gente não cuidou só do gramado do Arruda, a gente cuidou do gramado do Arruda, a gente cuidou do gramado do CT de Aldeia, e a gente cuidou dos gramados do CT do Unibol. Então, nós estávamos trabalhando no dia a dia em 6 campos de futebol para que pudesse manter a qualidade. Vocês frequentam o estádio de futebol e qualquer jogador de qualquer time, e você pergunta qual é o melhor gramado para ele jogar, e sem dúvida nenhuma ele vai dizer que era o Arruda. Então, a gente precisa ter a responsabilidade das críticas, elas são válidas, e com as críticas pode ter certeza que a gente faz uma reflexão para que a gente possa corrigir, mas a gente não pode agredir a instituição e nem muito menos as pessoas. Nós estamos aqui trabalhando. Gostaríamos de fazer muito mais? Gostaríamos, mas dentro das nossas condições, pode ter certeza que a gente não tem sábado, domingo, nem horário da noite que a gente se recusa a trabalhar para entregar o que é de melhor ao Santa Cruz. Boa tarde a todos, aqui do lado, boa tarde à mesa, aos companheiros. Vinícius Calado da TMC, presidente Bruno. Quando se passou o teor principal dessa coletiva, tratou-se, colocou a palavra reestruturação. Reestruturar é reorganizar, reformular e traz-se a ideia de algo profundo, algo de uma maior proporção. O senhor trouxe a saída, o desligamento do Arley e informou, comunicou a chegada de um treinador que está repondo a saída do Marcelo. O que é que existe além disso, presidente? Enquanto elenco e, inclusive, né, na saída do jogo do último domingo, a gente entrevistou o Eurico, e ele foi muito incisivo nas palavras, enquanto uma peça, né, uma liderança do elenco, um jogador que tem essa identificação já. Ele disse que a direção já sabe, e tem os olhos, diante dos olhos, o que precisa ser feito. O que é que vai ser feito, presidente? Vai ter mudança no elenco, chegadas acontecerão, mas o que é que a gente pode ter de informação de atletas deixando o clube também nesse sentido, ou alguma outra informação? Obrigado. Obrigado. Então, veja, diretamente ele respondendo, primeiro, a gente está reestruturando, reforçando o nosso departamento de análise do mercado, de estruturação de scout, hoje está muito mais robusto. A questão essas modificações de novas contratações, de desligamentos,
tem que ser feito diretamente, né, com a participação do novo treinador e do novo executivo. O que eu posso lhe dizer com todas as letras é que vai ser feita uma reformulação profunda, porque todos sabem, todos viram que a gente não respondeu em campo. Dentro de campo a gente não respondeu. Então a gente vai fazer uma análise criteriosa, né, individual, e evidentemente quem for do interesse do clube e que performou, vai continuar. Quem não performou, vai sair. Mais uma vez dizendo, isso vai passar pelo Departamento de Futebol, mas diretamente pelo novo técnico que assume essa semana e o novo executivo de futebol. Veja, a Copa do Brasil já é dia 5. A Série C começa 5 de abril, 3, 4, 5 de abril. É uma janela boa o mês de março. Primeiro porque é um tempo bastante tranquilo para você reformular o elenco. Segundo, porque ninguém vem de férias, está todo mundo jogando. Então o mercado está rodando. Então isso é muito mais fácil de você repor as peças. Então, dito isso, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender que nós vamos fazer reformular profundamente o elenco e espero que a gente faça um elenco muito mais competitivo e que a gente vá disputar a Série D, a Série C, como um dos clubes a serem batidos. Espero, inclusive, que a gente já tenha a implantação da SAF feita e que aí nós teremos os números contratuais obrigatórios de investimentos e isso vai dar também um upgrade em termos de elenco. Então, eu acho que a reformulação será feita dentro em breve e esse período do mês de março é um período tranquilo para que a gente consiga fazer essa reformulação. Boa tarde a todos. Carlos Miguel, do canal Multiplay. Queria perguntar ao Adriano Lucena sobre a questão da volta ao Arruda. Você citou agora há pouco que a ideia é trazer o torcedor para o jogo inaugurado da Série C. Mas, para isso, é preciso ter um custo. E, pontualmente, o Arruda tem algumas obras. Quanto você planeja de gastar para essa obra? É uma obra paliativa? E quantos torcedores você planeja trazer de volta? Porque não vai dar para trazer os 30 mil, mas 10 mil, 15 mil? Quantos milhões vão ser necessários para se gastar nessa obra emergencial? 1 milhão, 4 milhões? Obrigado. Vamos trabalhar por fase. A gente dividiu esse retorno ao Arruda em 5 fases. A primeira fase a gente vai trabalhar com as sociais, com as cadeiras, camarotes e a parte superior. Então, a parte superior do lado do canal, a gente está trabalhando nessa primeira fase. É esse nosso horizonte. Vai depender muito em relação ao número de torcedores dentro do estádio, vai depender muito da análise do Corpo de Bombeiro e não da gente. O que a gente vai fazer são todas as intervenções que são necessárias. Em que horizonte? No horizonte até do dia 5 de abril, a gente ter esses espaços disponíveis para o Corpo Bombeiro, a Polícia Militar, todos, a Defesa Civil, Estadual e Municipal, fazerem as suas análises e liberarem com segurança todos os torcedores para que eles possam chegar no estádio. É nesse horizonte. Os recursos, veja, quando a gente leva o jogo para a arena, a gente causa um impacto negativo naquelas pessoas que têm cadeiras e camarotes. Então, eles não pagam. Se não pagam, não vem receita para a patrimonial. Se a gente não tem jogo, também não tem receita na patrimonial. A gente começou a criar, tá certo, outras perspectivas. E aí a gente teve recursos, tá certo, de algumas pessoas para que a gente pudesse ter esse movimento inicial. Então, esse movimento inicial não vem desses recursos aqui, não vem de recursos da SAF, vem de tricolores que fizeram aportes no Santa Cruz para que a gente pudesse fazer essas obras de forma imediata. A gente vai ter esse número quando a gente tiver todos esses projetos. A gente também tem a cultura e a gente precisa quebrar essa cultura de fazer obra de forma atabalhoada. E a gente não pode fazer assim. A gente vai fazer obra como deve ser feito. A gente vai fazer os projetos, a gente vai ter os custos, as intervenções e colocar isso à disposição do torcedor, como qualquer informação que precisar da patrimonial. Qualquer informação. Todos os recursos que entrarem na patrimonial, eles estão à disposição de qualquer cidadão que queira, não tem nenhuma dificuldade. Para vocês terem uma ideia, de novembro de 23 a novembro de 25, nós tivemos uma receita na patrimonial de R$ 4.129.476,13.
essa foi a receita que entrou. Se você fizer um cálculo aí, isso deve dar aproximadamente em 24 meses, 400, 200 e alguma coisa, 190 mil reais aí por mês, ok? Essa é a receita. A gente, para manter o estádio, precisa de um investimento mais robusto, tá certo? Para recuperar banheiros. Vou tocar aqui na questão dos banheiros. Nós fizemos uma campanha que era casada com várias intervenções, onde o torcedor de Santa Cruz fazia um aporte, uma contribuição. A gente teve uma arrecadação de aproximadamente 46 mil, 48 mil reais, tinha uma taxa do aplicativo, então líquido a gente deve ter recebido algo em torno de 44 mil reais para fazer as intervenções. Ainda essa semana recente alguém publicou, recebeu o dinheiro do banheiro, algo em torno de 50 mil para fazer 52 banheiros e não fez. Gente, 50 mil reais para fazer 52 banheiros é impossível, ninguém faz, tá certo? Então, daria uma média de menos de R$1.000 por banheiro. Então, não tem a menor condição. Nós fizemos 3 banheiros, 2 aqui na área social e um lá que é o banheiro 6 para o público feminino, que até o dia 6 a gente está entregando o banheiro lá, o banheiro número 6 lá do público feminino. Então vai ser feito assim, viu, Carlos? E a todos. Boa tarde a todos os demais aqui presentes. Sou Osmar Cordeiro, da Rádio CBN. Quais foram os principais critérios que fizeram escolher o Claudinei Oliveira para ser o técnico do Santa Cruz para esse futuro? E tanto o Claudinei quanto o executivo, teve uma participação da SAF nessas negociações? Veja, primeiro dizer que a gente foi ao mercado, a gente estudou vários nomes, e os critérios foram, além de técnicos, de momento de oportunidade. Primeiro que os números que nos chegaram, de alguns possíveis técnicos que estavam no nosso radar, foram números que eu diria absurdos, Segundo, o que a gente tem no mercado hoje, tem muita gente que está empregada, e os nomes que a gente tinha disponíveis, até para ali, eu não vou citar nominalmente, mas a gente ficou entre cinco nomes a serem definidos. E eu mesmo participei dessas negociações diretamente. Cheguei a conversar com quase todos eles, um ou outro que não conversei, o nosso CEO conversou, e a gente entendeu que o Claudinei, além de ser um técnico, um profissional competente, bom de vestiário, um profissional experiente, inclusive, se você ver a carreira dele, é um técnico de uma prateleira que já disputou Série B, Série A, enfim, é um técnico muito qualificado, e aí, casualmente, você vai, como eu vejo, alguém dizer, mas no ano tal, no clube tal, não performou. Eu acho que todos os técnicos no Brasil passaram por isso, todos sem exceção, tá? Eu confio muito no trabalho de Claudinei, é uma pessoa que tem um histórico competente, onde passou, inclusive deixou umas boas marcas, dentro e fora de campo, que isso é muito importante também, e dentre os nomes que a gente discutiu, ele foi o nome que, na minha visão e na visão do Departamento de Futebol, foi o mais qualificado, e eu tenho convicção que ele vai fazer um grande trabalho aqui, tá? Eu vejo, como dizia há pouco, se você, brincadeiras à parte, qualquer nome que você colocar, você vai ter quem seja a favor e quem seja contra, Mas, dos 5 nomes que a gente afunilou, vamos dizer assim, eu acho que ele é o nome mais qualificado e o nome que, no momento, atendia às nossas expectativas. Então, eu estou muito esperançoso que ele venha e faça um grande trabalho. Veja, como eu sempre digo, tudo a gente tem conversado com a SAF por conta desse processo de transição, Mas eu quero dizer também que a gente tem uma limitação financeira, Esse é um problema que a gente só vai ter uma solução com mais tranquilidade quando a SAF estiver implementada. Então, dentro dos nomes que a gente discutiu, esse foi o nome aprovado por todos para que assumisse o comando de Santa Cruz. Boa tarde a todos. Flávio do Bibiribe 285. A minha pergunta, presidente, vai para a questão do planejamento. O Santa Cruz encerrou a participação ali na Série D, o vice-campeonato,
e manteve o técnico Marcelo Cabo. Alguns jogadores também saíram, acabaram chegando outros. E teve a questão da permanência de Marcelo Cabo, a questão do critério de contratações que teve ali naquele período ali para a pré-temporada, teve a questão do plano de sócio, teve a questão do Arruda, e muitas dessas coisas foram pontos criticados pela torcida, né? A torcida bateu bastante na tecla em relação a isso. Está faltando um pouco mais de integração entre os departamentos e os setores políticos do clube. Como é que está essa questão? E o que fazer para o torcedor voltar a acreditar no que vem sendo feito pelo senhor, que vinha até fazendo um bom trabalho em relação à fachada, alguns pontos, mas o que fazer para trazer o torcedor de volta para o clube, um torcedor que anda afastado nos últimos meses? Veja, primeiro, internamente a gente não tem nenhum problema. Os poderes do clube estão unidos, estamos trabalhando permanentemente, até como o Adriano falou, não tem sábado, domingo, feriado, cada um tem dado sua participação e trabalhado muito, né? Eu entendo que futebol, e quando eu assumi o clube lá atrás, eu conheço muita gente de futebol, não só como torcedor, mas eu sou amigo de vários ex-presidentes de vários clubes de Pernambuco, quase todos, e do Brasil afora. E a primeira coisa que me disseram quando eu vim assumir o Santa Cruz foi o seguinte: Bruno, se a bola entrar, está tudo bem. Se a bola não entrar, está tudo errado. E não é assim, né? Não é assim, porque a gente está mostrando aqui por A mais B o que foi feito no clube nesse curto espaço de tempo, né? Acho que o professor Marcelo Cabo fez um grande trabalho, a gente subiu num campeonato duríssimo, duríssimo. E aí você vai dizer, o time podia ter jogado mais dentro de campo. Talvez pudesse ter jogado mais dentro de campo. Uma contratação pontual aqui e acolá que não rendeu o que a gente esperava. É futebol isso, né? Mas quando a gente contrata os jogadores, a gente é aplaudido, né? Porque, pô, esse cara vai performar. Se o cara não performa, então veja, a gente subiu, que foi o principal objetivo. Subiu sendo vice-campeão, inclusive, né? Agora, com relação a posterior à Série C, planejamento. Veja, quando a gente sobe para a Série C, a nossa expectativa era justamente reforçar o plantel e disputar o Pernambucano com muito mais condições, com muito mais possibilidade de título do que nos anos anteriores. Que a gente tinha uma folha maior, tinha um elenco, pelo menos no papel mais qualificado, né? E o fato é que dentro de campo não rendeu o esperado. Tanto é que a gente fez a mudança do professor Marcelo Cabo no meio do campeonato pernambucano, tá? Então, não era o que a gente queria, o que a gente esperava. Eu acho que não houve fato superveniente que dissesse, a gente não teve sucesso para o campeonato pernambucano por um detalhe A, B ou C. Não, eu acho que é o conjunto, eu acho que é o futebol, a gente não rendeu dentro de campo, simples assim. E respondendo a sua pergunta, primeiro eu acho que a nossa gestão não perdeu nenhuma credibilidade do torcedor. Eu vejo crítica aqui e acolá, muitas vezes pontuais, muitas vezes eu entendo, que eu também sou torcedor, eu entendo a revolta do torcedor, o sofrimento do torcedor, eu entendo isso. Mas muitas vezes também você sabe a gente sabe que existem torcedores e torcedores, que tem aqueles que trabalham contra, e quanto pior, melhor, que não querem o melhor para o clube, que fazem críticas, que não tem nenhum fundamento para tumultuar. Então, veja, isso eu sou já mais velho, mais rodado, então isso aí eu levo tranquilo. Então, eu acho que a questão de credibilidade, a gestão não perdeu nada. Agora, o que é que a gente precisa fazer para trazer o torcedor de volta? Jogar bola, montar um time mais forte, mais competitivo, né? Mostrar futebol, porque o torcedor e o clube vivem de futebol. Então não tem, está tudo certo, o clube saneado, está tudo bem e o time perdendo. Ninguém quer isso não, a gente tem que botar a bola na rede e ganhar. Ou seja, a gente tem que montar um time agora muito mais competente, muito mais competitivo, que traga alegria de volta ao torcedor e que ele volte para o campo. Eu acho que é simples assim. Então, estou muito consciente de cada passo que a gente tem dado, tenho convicção de que estamos no caminho certo e, infelizmente, nesse último campeonato a gente não rendeu. Agora, o nosso principal objetivo, subir para a Série B. Se a gente monta um time, e vamos montar um time mais qualificado do que esse que nós temos agora, se a gente consegue montar um time vencedor, que eu espero que a gente vença, aí tudo muda, e o torcedor volta. Eu acho que é simples assim. Não sei se eu me fiz entender, mas obrigado. Presidente, boa tarde. Diego Gondim, do Caixa Coral, boa tarde a todos da mesa. Presidente, falando sobre ainda o assunto SAF, né? A gente já fala de SAF aqui no Santa Cruz desde 2021, mas o senhor, né, a sua gestão começou em final de 2024 e desde lá foi um projeto de campanha do senhor, uma promessa de campanha de implementar a SAF. O Irã, ele tinha cravado que a SAF estaria implementada no Santa Cruz em abril e o senhor também reiterou em diversas entrevistas. Esse prazo ainda continua de pé ou tem um novo prazo?
Obrigado. Ô, Gondim, boa tarde. Veja, eu acho até que eu falei um pouco antes sobre isso, mas eu vou tentar ser até mais assertivo, objetivo. Veja, nós temos, nesse momento, 2 passos a serem cumpridos. O primeiro passo, uma coisa depende da outra. O primeiro passo é resolver a questão da recuperação judicial. Lembrando que o débito de Santa Cruz é mais de 200 milhões de reais. Há muitos e muitos anos, o Santa Cruz não pagava credor nenhum, e a gente começou a fazer as mediações judiciais, inclusive. Já pagamos mais de 300 credores, em curto espaço de tempo, e estamos bem próximo de alcançar a chamada, o conforto, maioria, para que a gente possa chamar a Assembleia Geral de Credores. Bem próximo. Isso aí, segundo os nossos assessores, os advogados dizem, isso deve ser no mês de março ainda, ou seja, esse final das mediações que foram iniciadas, a gente encerrar em março. Feitas as mediações, eu posso chamar, juntamente na Justiça, a Assembleia Geral de Credores. O que é isso? A gente vai aprovar o plano de pagamento a todos os credores, como fez agora o Sport Náutico, fizeram recentemente. Então, a gente aprovando o plano de pagamento, o Santa Cruz vira aquela página nefasta de devedor, insolvente, conta bloqueada, para vir para uma realidade normal. Ou seja, vão pagar os credores dentro do plano de pagamento com recursos advindos da SAF. Isso feito, né, concomitantemente, é a gente procurar a Justiça, o juiz da RJ, apresentar a UPI e pedir para fazer o leilão, que é o último passo da SAF. O que é esse leilão? Repetindo, existe uma proposta na mesa que, se não houver uma proposta maior do que essa estará implementada. Se houver uma proposta maior do que essa, os atuais investidores podem empatar a proposta e permanece vencedora. Ou seja, não havendo proposta maior, essa proposta é vencedora e é uma grande proposta para o clube. Agora, havendo um leilão e havendo uma proposta maior, quem é que ganha? O Santa Cruz, que vai ter mais recursos. Então, esse é um movimento que são feitos em paralelo, uma coisa depende da outra, mas, ele respondendo mais uma vez, agora em março a gente espera terminar parte dessas mediações que dêem um conforto para que a gente possa chamar a Assembleia Geral de Credores. Presidente, boa tarde ao senhor, boa tarde a todos da bancada e a todos que estão presentes no auditório. Roberto Sarmento, da TV Jornal. O senhor explicou agora há pouco sobre esse processo de pagamento dos credores, essa possibilidade de conclusão dos pagamentos para ir a leilão, a questão da SAF. Eu queria saber se os investidores da SAF são os responsáveis financeiramente por pagar esses credores e em relação também aos jogadores que pediram rescisão indireta. Como é que está o andamento de pagamento dele? Porque se isso não for cumprido, é um novo problema judicial para o Santa Cruz resolver. Obrigado. Perfeito. Uma boa pergunta. Veja, de trás para frente, a questão dos jogadores que judicializaram, veja, a SAF instituída, todo e qualquer débito do futebol vai com a SAF. Ou seja, a associação ficará sem nenhum ônus. Essas contratações que foram feitas deram errada, né, e estão judicializadas. Então, esse ônus, esses pagamentos, todos serão feitos posteriormente pela SAF. Ou seja, a Corpo Coral hoje em dia, se for ela, ou então qualquer outro investidor. Então, não há ônus nenhum para o clube, o que nos deixa muito tranquilo. E a outra pergunta, a questão do pagamento da RJ. Esse pagamento é contratual, será feito todo com recurso advindo da SAF também. E nós temos um valor contratual que tem, inclusive, dar um conforto ao clube. Ou seja, dentro do contrato já está precificado e que um valor X, você quita esse débito da RJ. Mesmo assim, a gente colocou ainda um valor de 20% a mais, né, uma gordura, vamos dizer assim, para que não corresse risco de amanhã ficar algum débito para a associação. Então, o objetivo, o intuito é que a recuperação judicial seja quitada com recursos advindos 100% da SAF. Presidente, boa tarde, tudo bem? Aqui, Lucas Holanda, Globo Esporte. O senhor falou que existe essa expectativa, né, de aporte, e eu queria aprofundar um pouco mais, porque esse processo da recuperação judicial pode não terminar em abril, né, que é quando justamente o Santa Cruz inicia a Série C. Eu queria saber se existe alguma conversa para que
a SAF adiante algum valor e já sirva como que se chama de empréstimo ponte, né? Caso de algum problema, o clube tenha como ressarcir eventualmente, e caso o trâmite seja concluído como é a expectativa, já fica como um investimento. Se trabalha nisso, e se o senhor puder falar, seria de quanto esse aporte assim, que o senhor espera para a Série C? Perfeito. Veja, essa boa pergunta também. Esse é um trabalho que eu faço diariamente, é um exercício que eu faço diariamente, porque eu sempre tenho mostrado aos investidores da importância de a gente não atrasar o trabalho, porque, como eu dizia até no ano passado, quando a gente perde a oportunidade de subir de série, o prejuízo para o clube é enorme, mas para o investidor é tão grande quanto. Por quê? Porque na Série D, eu vou repetir o que eu sempre falei, a Série D é uma tragédia financeira, ninguém se sustenta. Na Série C é muito ruim também. O Santa Cruz talvez seja um dos poucos clubes que possam rentabilizar pela sua torcida, se a gente conseguir levar o torcedor a campo, tá? E a Série B é rentável, é equilibrada, e a Série A é rentável. Então, se você não performa agora e não já sobe, você perdeu um ano. Eu tenho dito isso diariamente. Esse é um trabalho que eu faço, respondendo a sua pergunta, diário, mostrando que é importante esse empréstimo ponte, vamos chamar de DIP, enfim, juridicamente falando, é um adiantamento, né, que seria feito ao clube. Esse adiantamento seria abatido do valor final. E isso é bom para todo mundo, é natural. Então, isso é um exercício que eu faço diariamente. Espero que nos próximos dias eu já tenha essa resposta para que a gente possa iniciar a Série C já com o elenco previamente reformulado, mas evidentemente que a gente vai ter posteriormente mais condições de contratação, mas que a gente tenha as condições, como até Igor falou, de dispensar os jogadores para poder pagar e de ter novos jogadores. Então, esse trabalho de a gente antecipar esses recursos via os investidores da SAF tem sido feito permanentemente, e eu espero, dentro em breve, ter essas notícias e poder até colocar posteriormente esses números para você, que você me pergunta agora, eu não posso lhe dizer que eu não tenho, mas espero dizer nos próximos dias esses números de aporte. Presidente, boa tarde a todos aqui. Sara Porto, da TV Globo, tudo jóia? Vai ser avô de novo e de novo, né? Ave Maria, Deus me livre, com todo respeito. Mas vamos lá. A gente muito falou aqui sobre a questão dos salários, de quando o senhor assumiu, que os salários estavam de 6 a 8 folhas, né, em atraso. Eu queria saber do atual patamar, como se encontra, principalmente em relação aos funcionários do clube, tratando o Santa Cruz muito mais do que o futebol em si. Como é que hoje se encontra, se há uma previsão também de se regularizar isso, caso esteja em atraso, como está, e também se há preocupação de, estando em atraso com os jogadores, em relação à reapresentação. Muito obrigada. Ô, Sara, tudo bem com você? Muito obrigado, viu? Veja, com relação, vamos falar em números e ser bem assertivo. Com relação aos nossos funcionários, nós estamos atrasados dentro desse mês agora de fevereiro, nós estamos em fevereiro, até o final do mês está todo mundo quitado, tá? Então, qual é o último dia do mês? 20... Que dia cai na semana? Sexta agora. Então, até sexta-feira dessa semana, todos os nossos funcionários estarão quitados, tá? Só sábado. Até sexta a gente vai quitar todos os nossos funcionários. Então, isso está resolvido. Com relação ao futebol, eu também não tenho nenhum constrangimento em dar os números a vocês. O que a gente tem atrasado com o futebol é dentro desse mês de fevereiro, que é a CLT do dia 5 e o vencimento da imagem, que foi dia 20 e agora venceu há 4 dias atrás. E a gente pretende, dentro em breve, já quitar isso também. Dentro desse trabalho que a gente tem feito de antecipar algumas receitas com a SAF, e evidentemente quando o futebol voltar a rodar e voltar a ter jogo, a gente vai ter receita para isso. Mas, especificamente, os nossos funcionários receberão até sexta-feira. Olá, Bruno, boa tarde. Emerson aqui, JTCN Esporte. Você conversou com o Claudinei, sentou assim na mesa com ele e planejou, por exemplo, Copa do Brasil, Santa Cruz até a terceira fase, Série C, obrigação, título. Você sentou, conversou, pensou sobre isso com ele, com o possível executivo, né? Que você já está negociando. Queria saber se você teve essa conversa aí, planejou certinho como você pretende que o Santa Cruz atinja os objetivos da temporada. Obrigado. Não, conversamos muito, né?
foram muitas reuniões, a gente já fez um planejamento prévio. É evidente que a Copa do Brasil, dia 5, contra o Souza, ele já vai estar comandando já o time, mas vai ser um prazo muito exíguo para ele implementar algum trabalho mais profundo. Agora, a questão da Série C é uma questão muito relevante, né? A gente já começou a conversar, já estamos trabalhando, inclusive, no mercado, né? Estamos trabalhando no mercado já estamos estudando alguns nomes, isso já está sendo feito diariamente, e eu fiz vê-lo duas coisas. A importância dele assumir o clube como Santa Cruz, ele sabe que porque já treinou aqui um adversário nosso, ele sabe a grandeza do clube, mas também o momento que nós estamos passando, de transformação, de resgatar a autoestima do nosso torcedor, resgatar o time que estava no caos, né, o clube que estava no caos, e resgatar a entidade. E, ao mesmo tempo, com a implantação da SAF, eu acho que a gente vira de patamar. Então, eu fiz ver que isso é um momento histórico e que ele poderá fazer parte dessa história. Então, ele está muito otimista, tenho certeza que fará um grande trabalho aqui, e a gente vai apresentá-lo essa semana ainda, e aí vocês vão ter a oportunidade de conversar e tirar todas as dúvidas com ele. Boa tarde, presidente. Espíndola, do canal 3 de Fevereiro. Eu gostaria de saber, entendi a contratação do técnico dentro das condições de Santa Cruz, mas eu gostaria de mais além saber sobre o critério do perfil do executivo de futebol. Vai ser um critério de vencedor, um critério de acesso, de campeonato conquistado, para poder agregar até com um custo maior um pouco, mas que venha agregar essa estrutura maior a ser montada ao futebol. Perfeito. Eu acho que esse é uma posição importantíssima dentro do nosso departamento de futebol. E a gente também está tendo muito critério com isso. Eu acho que esse nome que vai ser anunciado vai agradar a todos. É um vencedor, é um cara que tem história no futebol, é um cara que é muito respeitado. E eu também costumo analisar só não na questão da performance dentro de campo, como também fora de campo. Isso é uma coisa importante. E eu tive muitas conversas para levantar e entender, né, cada perfil, e acho que o nome que vai ser anunciado será muito bem-vindo. E, como eu disse a vocês, eu vou anunciar dentro em breve, antes do dia 5, já está previamente acertado, a questão é mais contratual e detalhes também, porque ele está saindo de outro clube para vir para cá, então tem toda uma negociação, mas vai ser um nome que vai ser muito bem aceito, e foi um nome realmente escolhido com muito critério. Boa tarde, presidente. Repórter João Lucas, do canal Lance de Ouro. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor anunciou o novo técnico, né? E também em termos de contratações para a equipe do Santa nessa Série C, e se existem as possibilidades do Santa repatriar dois nomes, né, que a torcida ainda tem admiração, o Giovani e o Thiaguinho, que já passou no Santa Cruz no ano passado. Olha, tanto o Giovani como o Thiaguinho têm nosso respeito, são grandes jogadores. O Thiaguinho, inclusive, nosso, está no ABC, e o Giovani, ele foi lá para o Barra porque tinha uma proposta de ter feito um pagamento de um valor que a gente não tinha condições de pagar. Veja, são nomes que a torcida se agrada. Eu, propriamente, como torcedor, quero muito eles aqui. Agora, eu acho que isso, primeiro, é o departamento de análise, o departamento de futebol, o novo técnico, né, o novo executivo, eles trabalharem, fazer um planejamento e saber se eles serão peças que fazem parte do projeto. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos montar um time mais competitivo, um time mais cascudo, como se diz, um time com mais condições, e que um time que seja realmente um dos times a serem batidos na Série C. Estou muito otimista, esse planejamento já começou a ser feito, a gente já conversou, como eu disse a vocês, esse executivo de futebol que vai vir, já está trabalhando, a gente só está ajustando a questão do documento para ele se apresentar aqui, mas está trabalhando, já está no mercado. Então, eu acho que a gente vai performar muito bem. E com relação diretamente à sua pergunta, eu acho que isso passa primeiro pelo departamento de futebol, pelo novo técnico e pelo novo executivo.